Da minha vida. Olá, vamos começar agora uma live com a Eliana, falando sobre o livro Empresários e Empresárias que Nasceram para Vencer. Deixa a Eliana entrar aqui para eu convidar ela. Boa noite. A gente vai começar uma live agora falando sobre um livro que eu sou um coautor, que é um projeto Leandro Cristo, sobre empresários e empresárias que nasceram para vencer. Elebe, que bom você estar aqui, mais um do nosso grupo, mais um coautor, esperando a Eliana. A Eliana entrou. Ótimo. Que bom. Boa noite! Boa Tudo bem? noite. Me ouvindo agora? Estou lhe ouvindo bem, sim. Você está me ouvindo? Muito bem. Está me ouvindo bem? Muito bem. Estou lhe ouvindo muito bem. Você está me ouvindo? Sua conexão acho que está travando, Eliana. Cortou um pouco. Será que é a minha ou a sua conexão? Eu acho que é a sua, porque travou você aqui. Eu acho que é a sua. Travou você aqui também. Ah. Então, o pessoal pode dizer aí pra gente se para eles travou você ou a mim. Eu estou vendo a sua rodando aqui e para mim está normal. Oi. Quanta gente boa entrou. Eliana, volte. Caiu. Ver se eu consigo convidar de novo aqui. Eu vou inovar aqui. Não estava programado não, mas vou convidar Leandro também. Ó. E aí? Tá ouvindo bem? Boa noite. Estou lhe ouvindo bem. Boa noite. Boa noite. Aí ele disse que é você que está travando, Eliana. Se você estiver na internet aí, saia da internet. Entre aí, Leandro. Tentar convidar até a Lebe aqui, deixa eu ver. Podem 4 pessoas. A Eliana saiu de novo. Ver se eu consigo convidar ela de novo e convidar Leandro. Vamos ver se ele topa. Oi, Carol. Esperando a Eliana voltar aí. Ela entrou e caiu. Leandro, se quiser falar no aniversário, fique à vontade, viu? Você entra aí, fala 5 minutos, sai, o que você quiser. Pronto, a Eliana pediu de novo aqui. Vamos ver se ela entra.
Esperando. Bom, estou chamando a Eliana aqui, não estou conseguindo. A Eliana não está conseguindo participar. Convidei de novo ela. Eliana, às vezes quando a gente está com a conexão ruim, mudar para... Oi. Pronto, Oi, agora eu estou lhe mudei. ouvindo. Tá me Quando a ouvindo? gente está com a conexão ruim, às vezes usar do próprio celular fica melhor. Eu já fiz isso algumas vezes. Nessas mesmas situações. Olha que eu já mudei a internet de casa umas 2 ou 3 vezes. Oi, Vivo, TIM, cabo, enfim, por conta Que bom. dessas Agora a coisas, gente né? está lhe De mais ouvindo bem. precisa. Que ótimo, ótimo. Oi, gente, boa noite. Prazer enorme em falar aí com essa turma maravilhosa. Já vi aí Tom Brito, Leandro. Olha, eu convidei Leandro, convidei a Lebe aí e não entraram. Leandro está no aniversário, porque podem até 4 pessoas. Eu ia Eita, inovar e fazer diferente. Eu acho que regras foram que feitas para serem maravilha. quebradas, né? Mas Cheguei, vamos lá. bonitinho. Com certeza, com certeza. E você me ligou, ainda fiz uma pegadinha. É, achei que Ai, não ia ter mais. brincadeira. Brincadeira. Não, de forma nenhuma. Convidei um monte de gente aí, vamos ver se o povo entra. E aí? Vamos que as outras Falar pessoas desse livro convidem. maravilhoso, hein? Falar desse Não livro entendi. maravilhoso. Exatamente, exatamente. Vamos falar do livro. Ó, deu uma travadinha você de novo aí, mas estou lhe vendo agora. Voltou? Se continuar Voltou. travando aí, eu vou na internet do celular para ver. Não, mas está tranquilo agora. Vamos lá. Bom, eu pedi para o pessoal compartilhar aí com algumas pessoas, né? Para que as pessoas entrem. Então, estou compartilhando aqui com algumas. Vocês podem compartilhar também. E travou de novo, Eliana. Tá rodando aí. Oi, Eliana. Vamos ver se ela volta agora. Voltou. Coloquei a internet do celular. Nossa, Agora tá ótimo. é um Pronto. porre isso. Faz parte. Sou Carol, minha super, super. Fiz muito movimento aí para o pessoal participar da live, porque realmente esse livro é imperdível, hein? Tanta gente boa, vale muito a pena. Pois é. Vamos falar sobre o livro, vamos falar sobre nossas experiências. Vocês vão É, entender quais são os desafios de uma empresária na área de saúde. Vão com entender um certeza. pouco da história de Eliana aí. Tainá E entrou. eu aproveitei para usar uma camisa que eu comprei lá no evento do Jerônimo Temer, que diz que Ah, se fosse fácil, todo mundo faria. Jerônimo Temer. ah. Eu sou SOS, ó, eu sou SNC. Comunidade no comando, sou obstinada, eu também participo da comunidade Jerônimo. Que bom. Muito bom, muito bom. Eu Os eventos fiz deles são o maravilhosos. WA presencial lá com ele. Foi? Acho que foi Foi. o último presencial. E depois veio a Maravilha. pandemia. Eles estão programando outro aí, mas foi adiado algumas vezes por conta, né, da É, pandemia. exatamente. Ah, a Cassandra entrou. Cadê Cassandra? Não vi. Isso aí, Convide boa ela aí, noite, vamos. querida, boa noite. Gente, essa live é para a gente participar, viu? Vamos começar, que já está entrando algumas pessoas aí, vamos começar a falar um pouco. Pois é. Quem quiser entrar na live aí é só solicitar que a gente libera também. Com certeza, com certeza. Tainá, oh, minha fã, eu também Cassandra, sou sua fã. é só pedir aí que você entra junto. Até 4 pessoas aqui a gente coloca tranquilamente. É, Mas vamos lá. Você quer falar sobre os desafios no empresário na área de saúde, que foi o seu capítulo do livro? exatamente, exatamente. Eu vou me apresentar um pouco, né? Para quem não me conhece, eu sou Eliana Santos, sou empresária na área de saúde, trabalho na área de saúde há 17 anos. Tive a oportunidade
de passar por diversas áreas aí e setores dentro da área de saúde. E vou trazer um pouco das minhas experiências, da experiência. Acho que o capítulo do livro ficou maravilhoso, né? Vai trazer muitas expertises para quem é gestor na área de saúde, para quem trabalha na área de saúde, porque a gente sabe que a área de saúde é um negócio diferente, assim, tem algumas peculiaridades que são inerentes à área de saúde, né? Claro. E aí, a gente que trabalha na área de saúde, normalmente a gente compartilha muitas experiências boas. Então, você falou dos desafios de ser um empresário na área de saúde. Tirou o fone agora. Tirei, ficou melhor porque assim? já tinha caído e aí eu acho que melhorou. Tá ótimo. Estou lhe ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Ótimo. Tô. Então, você quer começar falando sobre os seus desafios, sobre sua história? Com certeza, com certeza. Vale a pena. Eu acho que a minha história, né? Eu falo no livro, a minha história vai explicar muito mais o capítulo do livro como um todo. Porque nada como a experiência para ensinar a gente, né? Porque quem passou por tudo sabe o quanto de dificuldade teve para alçar alguns voos, para alcançar alguns objetivos, né? E quando a gente conta essa experiência, para quem vem depois, serve de aprendizado, né? E isso encurta o caminho e ajuda bastante, né? Eu sou do interior da Bahia, então tenho essa história parecida com a história de muita gente que batalhou muito, né? Eu tenho, para falar um pouco da questão de ser empresária, acho que no livro eu falo um pouco disso, eu acho que um pouco tem a ver com o aprendizado, tudo que eu vivi na infância com meu pai. Meu pai sempre foi empresário do interior da Bahia, aí mexia com algumas coisas e é um exemplo que eu tenho em casa, me ajudou muito. E daí para frente, né, desde que eu moro na capital, já tenho mais de quase 25 anos aqui em Salvador, eu venho desempenhando aí meu papel, conquistando meu espaço, sempre trabalhando na área de saúde. Na verdade, eu sou formada em contabilidade, então muita gente pensa que eu sou médica, doutora, mas não sou doutora de contabilidade, eu sou formada em contabilidade, não sou médica, embora trabalhe com um volume gigantesco de médicos. Hoje na minha clínica eu tenho 15 oftalmologistas que trabalham, né? A gente é um time, né? E aí as pessoas pensam que eu sou médica, mas eu não sou médica, eu sou contadora, né? Já fui perita contábil, eu venho da área financeira, assim, as minhas expertises foram muito na área financeira e por acaso eu caí na área de saúde. Foi uma experiência brilhante, a qual eu me encontrei e me encontro até hoje. Bacana. Leandro está lembrando aqui de saber quem é você e qual a sua principal atividade, né? Que é justamente a área de saúde, a clínica. E como foi para você receber o convite para participar do livro como coautora, escritora do livro Empresários e Empresárias que Nasceram para Vencer? Eu me emociono até para falar disso, né? Eu fiz um vídeo logo no início aí do livro, onde a gente estava trabalhando no livro, onde eu agradeci a participação nesse livro, porque eu costumo dizer que isso era um desejo que estava adormecido em mim. Eu sempre quis escrever alguma coisa. Eu acho que escrever, né, contar a sua história, poder eternizar isso, deve ser o desejo de muita gente. Meu livro. Né? Eu penso nisso, sabe? Porque esse desejo de escrever, de colocar no papel, de outras pessoas compartilharem, eu acho que, assim, o que eu deixo para meu pai, né? Que eu falo um pouco sobre meu pai, o exemplo que eu tenho, tudo isso é muito gratificante. E escrever era um desejo que estava adormecido. E o Leandro, essa figura aí, ímpar, que todo mundo conhece, isso. Ele me achou por aí, perdida no espaço virtual, em uma das lives com minha amiga Daisy. Isso me emociona bastante, né? E aí, ele me convidou para participar desse livro. Eu nunca tinha escrito nenhum capítulo em livro. O mínimo que eu fiz em relação à escrita foi fazer alguns comentários. Eu fiz um comentário no livro de poesias de um amigo meu que é escritor poeta, professor Carlos Silveira, né? Ele me convidou para fazer um comentário no livro dele e eu fiquei realizada com aquilo, né? Só ver meu livro num comentário de um livro de um colega já era emocionante. Imagine poder escrever o meu próprio capítulo, né? Começo assim, escrevendo o meu próprio capítulo. E vocês podem ter certeza que o meu capítulo, assim, particularmente,
ele fluiu de uma forma fantástica, porque eu consegui montar e colocar ali as minhas histórias, o gancho, com o que eu acho importante. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que trabalha na área de saúde, que tem suas dúvidas, seus anseios. Eu conheço muitos médicos que são empresários e que tiveram sempre muita dificuldade na área da gestão, né? Falando especificamente da área de saúde. E eu acho que os ensinamentos vão ajudar bastante aí muita gente, né, a tocar os seus negócios, principalmente em meio à pandemia, onde a gente vê que o mercado mudou bastante, né? A forma de trabalhar mudou bastante. Eu costumo dizer que assim, virou completamente as coisas. E quem soube aproveitar a oportunidade como eu, soube fazer, guinar o negócio e aproveitar. Porque muita gente se acovarda, né? Vem a pandemia, fica todo mundo, eu não vou, eu não posso, eu não consigo, tá ruim para todo mundo. Eu escutei muito isso. Tá ruim para Ó, todo mundo. tem duas coisas aí. Lely Alves, que é da área de saúde, depois que a conexão com você. Você já Claro, minha anota colega aí, do alves.lely. Vamos sim. E estão perguntando aqui quando será o lançamento. O lançamento deve ser em abril. Já tá pertinho, Abril, viu? tá Já podem pertinho. Daqui a encomendar, pouco já podem acontece. encomendar seus livros. É Pois é. baratinho, vai custar só R$ 50. Aquela música de Nayara Azevedo, só R$ 50. Pois Eu é. fiquei à vontade para comprar. Vamos comprar os livros, né? Falando um pouquinho de mim, eu Uhum. sou Roberto Lopo, eu sou psicoterapeuta, sou hipnoterapeuta, adoro tratar fobia, é a coisa que eu mais gosto de tratar. E sou administrador, tenho algumas especializações em marketing e várias nessas áreas de Reiki, barra de Access, regressão, PNL, e adoro hipnose. Assim, é algo que para mim é fascinante. Eu gosto do simples que funciona. Então tem muita coisa que funciona que é muito simples. E E a sua história? Conta um pouquinho a sua história, que eu achei fantástica também. bom, assim, eu Dá um spoilerzinho aí do seu Eu sou capítulo do livro. formado primeiro, eu estudei no Marista, depois me formei em eletrotécnica e comecei a trabalhar na Coelba muito novo. Já com 18, 19 anos eu já trabalhava na Coelba. Aí logo depois me formei em administração, aí mudei de cargo lá e em 98, um ano depois de privatizar, eu pedi demissão e montei várias lojas de videogame, tipo Playland, essas lojas que tem máquina de dança, máquina de tiro, máquina de corrida e vários entretenimentos para adultos e crianças, tipo Playland, Hot Zone, esse tipo de loja. E aí eu tinha loja em tudo quanto é, assim, shopping bar, aeroporto, rodoviária, Calçadão de São Bento, Coqueiro Piedade, Simões Filho, Candeias, Madre de Deus, Santo Estevão, e mais de 200 lojinhas espalhadas aqui pela cidade em locais que já existiam um comércio. E eu falo justamente sobre o meu capítulo, é sobre a arte de delegar, porque para ter tudo isso, eu sempre deleguei muito, mas eu passei por um detalhe em minha vida onde eu tomei uma queda de moto e quando eu levantei estava em cima da canela e com isso eu tive fratura exposta de tíbia e fíbula e passei 9 meses sem colocar o pé no chão, 3 meses minha mulher me dando banho e totalmente fora da possibilidade de trabalhar. Então, nesse momento, eu passei a delegar absolutamente tudo. Eu já delegava muito, mas deleguei absolutamente tudo. Conseguia fazer uma reunião semanal com os gerentes, mas estava tudo na mão deles. E depois, quando eu voltei a trabalhar normalmente, eu consegui continuar delegando tudo e trabalhar, assim, no máximo 2 ou 4 horas por dia. Então, eu falo justamente sobre a importância de você delegar, a importância de você saber dizer não, a importância de você administrar perdas e deixar que as pessoas toquem, de você ensinar as pessoas a como fazer. Nós temos a impressão de que se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Não. Você, com certeza, tem pessoas que fazem algumas coisas por você melhor do que você. E quando você descobre isso aí é fantástico. Então, hoje eu tenho, por exemplo, uma funcionária, Milene, que ela é excelente em Excel. Eu usava muito Excel quando trabalhava na Coelba. A lei do uso e desuso é cruel.
Então, hoje eu não faço absolutamente planilha nenhuma. Quando eu preciso fazer uma planilha, eu peço a ela, digo o que quero, e o que eu talvez levasse 1 hora para fazer, ela consegue me entregar em 5 minutos. Então, É verdade isso. Bem bacana. E me delegar é fala bem aí, bacana. quando você recebeu o convite para escrever o capítulo, me fala aí. Você já é escritor, né? Você já tem um livro publicado. Eu tenho Aí um essa história. livro, meu livro é Hiperprodutividade. É um livro onde eu falo sobre produtividade. Nesse capítulo eu dou até algumas dicas pequenas sobre produtividade. E eu tenho alguns bons amigos que já escreveram livros com Leandro. Então, Márcia Conrado, Sandro Quadros, Sheila e vários outros. E aí, quando eu teve o convite, eu achei super bacana, porque essa experiência que eu tive de já delegar muito, mas de passar a delegar absolutamente tudo e depois fazer isso administrando apenas as oscilações muito grandes, foi sensacional. Então foi algo que tem uma história interessante que minha filha, quando era bem pequena, eu deixava ela na escola com um bag de tênis e voltava para pegar ela na escola com bag de tênis. Eu aproveitava para jogar tênis, já que estava tudo lá sob controle. E aí perguntaram a ela, sua mãe faz o quê? Ela disse, minha mãe trabalha na Polícia Federal. E seu pai? Ela pensou e disse, meu pai joga tênis, porque era o que ela via eu fazer. Se diverte, com certeza. É bacana isso. É interessante esse tema que você fala, porque eu passei, né, na maior empresa que eu trabalhei, eu passei por um processo de fusão e aquisição. E as pessoas me diziam muito: você está preparando a empresa para o dono vender e você perder seu emprego. E eu nunca pensei dessa forma. Eu acho que a questão de entregar o máximo, né? Aquilo, a forma Claro. como você preparar pessoas, independente de você ser empresário ou não, né? Quando você prepara as pessoas, você ensina tudo. E as pessoas, muita gente até pode ser até melhor do que você, né? Tem gente que alcança até em alguns temas, consegue te superar. E para mim isso é fantástico. Eu acho que um dos fatores de liderança e que lhe fazem crescer cada vez mais é quando você consegue delegar com responsabilidade, né? Você acompanha, mas quando você vê aquela pessoa se desenvolvendo ao ponto de conseguir superar você em alguns quesitos. Isso é fantástico, assim. Eu E eu adoro acho isso. que é verdade. Eu acho que a gente não pode ter medo. Eu tô aqui hoje porque eu consegui delegar e treinar e capacitar e entregar, assim, para muita gente aquilo que muita gente dizia: você é louca, você está ensinando e daqui a pouco você vai perder a posição, tal, enfim. Mas assim, isso nunca combinou comigo, né? Eu Estão sempre... perguntando para a gente aqui se no capítulo vai ver a importância de delegar com liderança. Sim, porque quando você delega, tem alguém no controle disso. E se eu acredito que delegar é um dom ou se treina, com certeza se treina. Então, se você tem dificuldade de delegar, comece delegando as coisas pequenas e vá vendo como isso funciona, e você vai se surpreender. Você vai encontrar algumas pessoas que determinadas atividades ele realiza até com excelência maior que a sua. Então, é Exatamente. muito bom quando você consegue isso, quando você treina as pessoas e quando você vê a coisa acontecer e eles conseguirem fazer sozinhos, e dali você já se despreocupa, porque você sabe que ele dá conta. Com certeza. Então, aquela É história de missão a dada é missão linguagem, cumprida. é a linguagem que... Cortou sua voz, Eliana? Eu vou botar aqui o carregador, porque o celular está descarregando rápido e aí não atrapalha. Meu. Pronto, já entrou. O que o leitor pode esperar do seu capítulo? Bom, do meu capítulo, assim, é bem interessante, né? Eu trago... Eu fiz o curso de coach, também sou coach, né? Tenho formação coach, formação DISC. Eu acho que depois que eu fiz essa formação de coach, eu pude aplicar melhor, né, os meus conhecimentos, a forma de treinar, a forma de delegar, a forma de ensinar. E eu trago no capítulo algumas atividades, inclusive, que são bem práticas e bem interessantes no meu capítulo. O meu capítulo ele fala sobre como os desafios de ser uma empresária na área de saúde. E eu trago alguns temas assim que são primordiais, que eu acredito que são primordiais. Algumas coisas que são essenciais, né? E quem trabalha comigo sabe, é bem verdade, né? São experiências de tudo que eu passei
e que eu faço essa troca, né? Meu capítulo fala muito sobre isso, eu trago exercícios, né, que dá para você praticar, para você adaptar a sua empresa, seja, no caso da minha área, oftalmologia, seja pilates, né, o fisioterapeuta que tem a sua empresa. A gente tem aí dentro do nosso livro N especialidades, inclusive na área de saúde, né? Nós temos a acupuntura, a fisioterapeuta, tem muita gente que trabalha com a Gandra. própria terapia interessante. Então, assim, eu acho que as expertises que eu trago como uma gestora, eu trago informações e temas práticos. São temas, assim, que vai fazer você refletir, você aplicar a sua realidade, a sua prática, né, dentro de sua empresa, que eu considero importante. Porque, Roberto, algumas pessoas me perguntaram, por que você acha que qualquer pessoa que vai, né, construir uma empresa vai ter sucesso? Né? Algumas pessoas me perguntam muito a questão de você ser empreendedor e empresário. Porque necessariamente você é empreendedor, mas não é empresário. E tem muito empresário que também não é empreendedor, né? Então, eu sempre faço essa diferença porque, às vezes, a pessoa tem uma empresa e toca a empresa da mesma forma, há 200 anos, há 500 anos, recebeu de herança e tal, e funciona da mesma forma. Mas empreender no mundo de hoje, dentro de sua empresa, eu acho que é um tema importante e interessante, porque é muito difícil. Eu falo principalmente na área de saúde, com tudo que aconteceu, com a pandemia, com a forma e as práticas que aqui chegaram, se a gente não aprendesse a mudar o conceito e a forma da gente operacionalizar as coisas, seria muito difícil. Então, eu vejo que muita gente passou a empreender na área de saúde, né? As redes sociais, as mídias. Em um tema eu falo, inclusive, que o médico, né, que tem aquele diploma de doutor, não sei o quê, muitas vezes ele não tem o consultório cheio. O consultório cheio está naquele médico que entra lá no Instagram, ele é conhecido, ele tem não sei quantos milhões de seguidores, ele está com o consultório cheio. Quando aquele médico que tem vários diplomas de doutorado, muitas vezes está com o consultório vazio. Então, mudou-se a forma de fazer negócio também na área de saúde. Pois é, ele está perguntando aqui se, para ser empresário que nasceu para vencer, se delegar é uma habilidade imprescindível. Bom, eu diria que se você quer dar o próximo passo, delegar é uma habilidade imprescindível. Porque, por exemplo, imagine que, vamos falar de Eliana, imagine que ela toca a clínica dela com excelência e que ela consegue fazer isso centralizando algumas coisas. No momento que ela quer abrir a segunda e a terceira, como foi o caso dela, ela só vai conseguir isso se ela delegar. Ela só vai conseguir isso se ela tiver pessoas boas em cada local que ela possa confiar e que ela ensine, delegue e que essas pessoas deem conta para que ela fique livre para pensar na segunda clínica, para pensar na terceira clínica e para pensar em negócios maiores e para poder crescer, para poder pensar em algo diferente. Então, o ideal, para mim, qualquer bom empresário, bom empreendedor, delegar é maravilhoso. E quando você acha alguém que faz algo melhor do que você, melhor ainda. E tenha certeza que tem. Essas habilidades, elas podem ser treinadas, podem ser desenvolvidas. Então, é impressionante como a gente consegue fazer com que algumas pessoas, de fato, cresçam e passem a ser excelentes no que fazem. Um exemplo bem prático disso é que a minha clínica, ela tem 32 anos de existência. Aqui em Salvador, ela já tem 26 anos. É uma clínica bem antiga. E de 2020 para 2021, eu cresci quase 300%. Eu implementei coisas que não existiam. E, assim, isso só foi possível porque a gente tem uma equipe que está lá. Independente de a Eliana estar presente, de a Eliana estar dentro do negócio, as coisas acontecem. É uma equipe fantástica, né? A equipe que já trabalhou comigo em outras, né? em outras estações aí, outras empresas. Eu tenho uma equipe muito porque a gente já se conectava muito e aí facilita esse trabalho, mas eu tenho uma equipe fantástica, a equipe faz tudo, toca tudo. Então, assim, eu não me preocupo, porque ontem a gente estava viajando, estava no interior de Jacobina, estou montando um negócio lá com o médico, a gente está montou recentemente, há 4 meses, uma unidade na ilha, a gente está montando a unidade de Santo Antônio de Jesus, e tudo é possível porque a equipe está engajada com o projeto e a equipe toca. Hoje eu pego a equipe, coloco em uma cidade, eles vão, atendem, todo o processo, tudo flui perfeitamente, porque, graças a Deus, a gente conseguiu delegar bem
e montar uma equipe de sucesso, com certeza. Ele está perguntando aqui se em seu capítulo você vai ver sobre, se a gente vai ver sobre gestão de equipe. É, Sim, eu, você eu fala. Com certeza. Na verdade, assim, como a gente só escreveu um capítulo, o capítulo ele não é tão gigantesco que a gente consiga colocar tudo, né? O primeiro capítulo de muitas histórias. Mas eu vou falar um pouco sobre gestão de equipe. Sim, né? Tem algumas visões que eu coloco dentro do capítulo que eu falo que para mim foram importantes, muito importantes, quando CLT, quando eu era CLT, quando eu trabalhava para outras pessoas, aquilo me ajudou muito hoje como empresária, né? O que eu pude desenvolver em relação a um trabalho com a equipe que hoje me ajudou. Então, o capítulo fala um pouco, mas é verdade, né? Que como a gente iniciou com um capítulo só, não dá para falar tudo, né? São milhões de coisas que a gente quer compartilhar e aí a gente acaba selecionando algumas coisas que são interessantes É, no capítulo, né? Como a gente está falando para uma empresária, a gente coloca assim os pontos mais importantes para a gente tentar agradar o maior número de pessoas possíveis, mas com certeza terão os próximos livros e a gente vai compartilhar muito mais coisas aí com vocês. você falou sobre algo que foi uma experiência que eu tive também, que é interessante para nós que somos empresários hoje, saber como é ser empregado, né? Então, eu trabalhei 15 anos com CLT, né? E na Coelba, na Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. E aí você tem uma visão de meus direitos. Quando você muda para o outro lado, você começa a enxergar de uma forma bem diferente, né? A legislação trabalhista, da forma que ela é, a dificuldade que os empresários têm de ter sucesso, de trabalhar, de conseguir trabalhar sem ter que dar uma propina ali, resolver outra coisa de outra forma ali, é, ser cobrado de coisas que não deveriam e por aí vai, entendeu? Então eu lembro que de casos quando eu tinha loja no aeroporto lá, que eram casos bem gritantes e que eram casos chatos, que era tipo assim, ó, eu vou fazer isso aqui a menos que você me dê X, entendeu? Então, Isso é interessante, Roberto, porque eu vou falar um exemplo para você também. Quando eu montei recentemente a minha clínica, eu chamei um médico para trabalhar comigo, que ele é um ícone no mercado de oftalmologia. E aí eu convidei ele despretensiosamente e falei, poxa, eu nunca imaginei que você fosse aceitar trabalhar comigo, porque você tem, né? É um ícone no mercado de oftalmologia, é um médico bem conceituado aqui em Salvador. E ele falou, nunca, jamais. Eu adorei seu convite, fiquei super feliz porque eu te conheço. Trabalhei com você 17 anos. Então, assim, para mim está sendo uma honra. E isso me surpreendeu positivamente, porque é a construção de uma história, de tudo que você fez, que eu fiz dentro de uma empresa trabalhando como CLT ao longo de 17 anos. Então, é o que você carrega, né? A conduta ética e tudo que você fez, da forma que você trabalhou. Então, assim, eu estou tendo muitas surpresas positivas nesse aspecto de convidar as pessoas para trabalhar comigo e as pessoas se sentirem maravilhadas, né? bacana. Eu Tem que ser feliz por conta disso. estou recebendo uma pergunta aqui perguntando como foi sair de uma rotina onde eu era super ativo e tinha, mesmo delegando muito, eu tinha muitas atividades e tive, Ressignificar-se e após o tive que acidente. ressignificar isso após o acidente. Bom, eu sempre gostei de delegar, então delegar foi algo que eu sempre fiz muito para que eu pudesse ficar mais livre, que eu pudesse abrir novos negócios, para que eu pudesse pensar em novas coisas. Mas no momento do acidente, eu diria que eu não tive escolha. Então eu tinha que eu não podia colocar o pé no chão e tinha terça e quinta curativo de ortopedia toda terça e quinta durante 9 meses. Eu tive a fratura, depois coloquei as placas que eram necessárias, depois foi necessário tirar um pouco de parte óssea aqui do quadril e enxertar lá, então tive mais uma cirurgia, aí teve toda a parte de reabilitação que eu deveria fazer com fisioterapeuta, mas o médico mandou que eu ficasse movimentando o pé e me ensinou como fazer isso. Então, de fato, eu quando estava bom pelos 9 meses que eu passei fazendo minha própria fisioterapia, eu não precisei de fisioterapeuta, eu já tinha recuperado todos os movimentos, mas durante 9 meses eu fiquei totalmente quieto e dependente da cama, do banho de minha mulher, que me dava
trazia comidinha e me tratava igual um bebê, aliás, me trata até hoje. E, e depois disso, eu aproveitei. Eu disse, bom, já que eu passei 9 meses sem, sem dar sequer 1 hora na empresa, eu não vou voltar para a empresa no pique que eu tinha antes. E aí eu passei a tentar, de fato, trabalhar no máximo 2 horas por dia. Tinha dias que eu não trabalhava, tinha dias que eu trabalhava 4 horas. E eu aproveitei para quê? Ficar mais com minha família, ficar mais com minhas filhas, ficar mais com meus pais, ficar mais com minha esposa e conseguir, com isso também foi um momento que eu parei para pensar e estruturar novos negócios e foi assim que depois disso eu abri a imobiliária e que hoje a gente tem a imobiliária. Então, eu acho que quando você consegue delegar e consegue ter a segurança de que as pessoas estão fazendo bem o que tem que fazer, e você administra as coisas que saem fora de curva. Então, no caso de minhas máquinas, eu via lá, pô, o cara disse que engoliu 50 fichas. Não, não é isso. Então, eu ia lá, mostrava na frente dele e voltava a engolir 5, 6, 7, que seria o normal. E com isso eu consegui passar uma boa fase de minha vida delegando e dando responsabilidade aos outros e tendo tempo para mim e para as pessoas que eu amo, amigos e esposa e filhos e pais, e foi bem bacana. Bacana. Eu acho que você recebeu um empurrãozinho, viu? Um empurrãozinho bom dos céus Pois é, para mudar de vida. exatamente, E falando exatamente. disso especificamente, minha mãe teve um problema de saúde, né? O qual ela tem até hoje, uma doença degenerativa, né? Uma síndrome. E eu comecei a participar de um grupo. E assim, eu sempre participo, né, de algumas coisas que eu tento ajudar, eu entro com ações sociais, algumas coisas bem interessantes, né, que o grupo é Comunidade NMO, que é Neuromielite, né, das pessoas que aqui em Salvador têm a doença, eu tento ajudar, eu ajudo de várias formas. E o que eu acho engraçado é que as pessoas que têm mais comorbidades, o quanto elas se superam. É fantástico quando as coisas vêm, os problemas vêm, as doenças, as pessoas se superam de uma forma tremenda. É impressionante. Então, assim, tem gente que realmente parou de andar, teve várias deficiências, várias coisas e conseguiu dar a volta por cima. Embora tenha um período muito difícil, né? Porque é o período da aceitação, do problema, de tudo que tem acontecido. Mas, assim, eu vejo como essas pessoas parecem que têm uma energia a mais, uma força a mais e transformam muito, né? A vida. Cassandra está falando aqui que a pandemia nos trouxe isso, né? A gente teve que se reinventar e passou a valorizar pequenas coisas. Assim, quem não sentiu falta de um abraço, de muitos abraços na pandemia, de pessoas que são amigas distantes. Então, as pessoas que realmente importam para a gente, de estarem perto da gente. Então, a pandemia nos trouxe vários ensinamentos bacanas que quem souber aproveitar isso vai ter um ganho muito grande. Eu diria que, em relação aos casais, por exemplo, eu que sou psicoterapeuta, eu atendi muita gente surtada nessa pandemia. Isso, a maioria das pessoas surtada pelo e se. E se eu perder, e se eu adoecer, e se acontecer isso. Então, as pessoas têm que entender de que, em regra, assim, pelo menos 90% das coisas que a gente se preocupa nunca acontece. E que 10% que acontece não acontece da forma que a gente imaginou que iria acontecer. E também lembrar que mais importante do que acontece com a gente é como a gente reage ao que acontece com a gente. Então, eu e a Liana pudemos perder uma perna do joelho para baixo ali ao mesmo tempo e eu passar a ser a pessoa mais triste, negativa, daí para frente, ela passar a ser atleta que corre com todas as próteses, que passou a se superar, que nunca foi tão atleta quanto antes, quando ela tinha a perna normal. Então, a gente tem que saber que, assim, o mais importante é como a gente reage ao que acontece com a gente e não o que de fato acontece com a gente. E a pandemia trouxe para várias relações que eram ruins separação. Por outro lado, as pessoas que se davam bem ficaram muito mais próximas pelo fato de estar ali juntos e muito mais tempo juntos, né? Teve gente que não suportou isso porque, infelizmente, tinham casais onde os dois saíam de manhã, os dois chegavam de noite para a academia, depois se viam ali pouco tempo depois, e os filhos estavam assistidos por escola, por atividades escolares, por atividades extraescolares, e aí eles tiveram que conviver com isso tudo.
E isso foi muito pesado para muita gente. E isso gerou, de fato, muitas separações. Eu tenho um amigo que trabalha nessa área como advogado. Ele disse que no início da pandemia ele nunca fez tantas separações quanto durante esse período inicial. Em Verdade. relação à parte de ser empresário, de ser empreendedor, resiliência é a característica mais importante. Então, assim, e outra coisa que as pessoas pensam que não podem errar, pelo contrário, errar faz parte de qualquer processo de aprendizado. Então, assim, o próprio Gustavo Caetano fala, erre rápido. Então, porque quando você erra, você aprende. E aí você passa a não cometer mais aquele erro. Então, errar faz parte do aprendizado. E tem outra frase super bacana de Conrado que ele diz o seguinte: as pessoas não fracassam, as pessoas desistem. E muita gente, quando está perto da virada de chave, acha que ficou muito pesado e não vai para frente. Eu costumo usar outra frase, né? Não existe sucesso nem fracasso, apenas caminhos errados. E a gente conserta o caminho, muda a trajetória, repensa, refaz e aí vai consertando, né? Porque se a gente fica pensando, fracassei, seu filho é um fracassado, seu filho é um fracassado. Realmente é difícil, né? Difícil acertar dessa forma. Mas ele errou, fez um caminho errado, a gente vai recriar o caminho, vai conduzir uma outra trajetória e aí vamos seguir. Eliana, qual foi o seu maior desafio ao escrever seu capítulo no livro? Eu acho que o meu maior desafio foi aceitar a proposta para ser uma escritora, porque eu estou em meio a 3 obras, enfim, o furacão, né? Eu costumo dizer que eu sou uma mulher muito facetada, porque quando eu estou fazendo muita coisa, alguém vem com mais alguma novidade e eu aceito, eu acato e eu aceito falar, escrever, aceitei escrever esse capítulo. E o engraçado disso tudo é que eu fiz o capítulo em 2 dias, né? Em 3 dias. No primeiro dia eu escrevi lá os tópicos do capítulo, no segundo dia eu viajei, né? Foi final de ano aí, no recesso de Natal e Réveillon, eu fui para Embaçaí, e aí lá, olhando para a natureza, olhando para o mar, aqui, e aí eu escrevi. Depois eu olhei e me maravilhei com o que eu tinha feito, porque ficou fantástico, assim. Particularmente, eu acho que o capítulo tá bem, bem bacana, bem interessante, tá bem prático, porque, assim, eu sou pouco... Eu vou ser sincera com vocês, eu sou pouco teórica. Quem me conhece sabe que eu sou dos números, dos resultados, eu trabalho muito com indicador, com tudo, então, assim, eu sou muito prática. O negócio para mim é, assim, as contas, os números fluem na cabeça, impressionante. Eu vou investir em um equipamento, eu vou botar uma coisa, já calculei o horário, já calculei isso e aquilo, imagem disso, daquilo, as minhas coisas são dessa forma, né? E eu tive que reaprender a trabalhar um pouco por conta dessa velocidade de raciocínio, de fazer as coisas dessa forma, que eu fiz curso de coaching, aprendi a respirar um pouco, a recuar um pouquinho, porque a gente precisa entender que as pessoas trabalham bem, mas nem todo mundo acompanha esse ritmo, né? Turbulento, assim, meio avançado de fazer as coisas. Eu estou muito feliz também. Estou muito feliz, né? Porque escrevi o capítulo no livro e depois pude entender e aprender o quanto de gente maravilhosa tem nesse livro, sabe? Assim, é impressionante. Eu vou falar para vocês porque para mim isso é uma verdade. Quando eu pedi demissão, né? Isso foi em junho de 2020, né? Vai fazer 2 anos em junho que eu pedi demissão do cargo de diretora do maior grupo de oftalmologia, né, da América Latina. Você pedir demissão de um cargo de diretora para assumir o seu negócio, para fazer outras coisas, é um desafio, né? Principalmente quem está trabalhando 17 anos com a tranquilidade de ser CLT, de ter carteira assinada. E as conexões que eu fiz foram decisivas, foram chave. E assim, as coisas continuam acontecendo dessa mesma forma, porque as pessoas que eu conheço e que a gente faz conexão, se agregam ao negócio, um ajuda o outro, e as coisas vão fluindo de uma forma fantástica. É impressionante como essas conexões foram extremamente importantes para o que eu estou vivendo hoje, tá? Em todos os sentidos. Eu só tenho a agradecer. Leandro, então, é um gênio. Esse cara é um gênio porque ele consegue fazer mágica, assim, juntar as pessoas. Ele me juntou agora com o Roberto e a gente bateu bola assim um pouquinho e eu, nossa, meu Deus do céu, como faz sentido, né? Impressionante como o universo conspira para que as coisas aconteçam. Engraçado que na nossa primeira conversa, a Eliana virou e fez: posso te ligar por vida? E aí a gente começou a conversar, mas
eu vi que a conversa ia fluir, que a gente ia passar 2 horas conversando. Eu disse, ó, vamos deixar um pouquinho para a hora da nossa live, porque senão a gente vai passar aqui 2 horas conversando, quando a gente tem afinidade. E Bom, as surpresas a gente ia estragar com as surpresas da live, é verdade. pois é. Ele está perguntando aqui se eu acho que delegar está atrelado à escala. Eu acho que quando você quer escalar, quando você quer crescer, delegar é algo assim necessário, porque imagine que você tem um, um processo A e esse processo anda bem com você. Você consegue delegar para que alguém cuide desse processo sem você, você vai poder tocar um processo B e por aí vai. E o mais importante para mim é que é independente de, de eu pensar em escalar ou não, é o seguinte, se eu tenho aquela equipe e se eu acho que eu posso treinar, delegar, dar responsabilidade, acompanhar, até eles estarem prontos para tocar aquilo sozinho, claro que eu quero. Eu prefiro que a equipe toque apenas com minha supervisão do que diretamente com a minha intervenção. Então é algo que eu amei fazer, eu amo fazer e que quanto mais eu consigo fazer isso, mais feliz eu fico. A outra coisa que eu já falei, eu não tenho o menor problema em admitir que alguém é muito melhor do que eu em alguma coisa. Então, quando tem isso, como eu citei o caso da planilha de Excel aqui, eu peço para a Milene fazer a planilha para mim e não faço de forma alguma. Olha, Eliana, tem aí Ela para pergunta você. aqui se no meu capítulo eu comento sobre o que a Cassandra comentou, né? Acima. Ter ousadia é uma ferramenta importante para um empresário que nasceu para vencer. Nossa, depois de tudo que eu fiz, se não é uma ferramenta importante, né? Mas, assim, uma coisa eu vou falar. O meu capítulo fala um pouco sobre isso. A gente precisa mapear e mensurar os riscos. Porque os riscos eles precisam ser mapeados. Às vezes você pode tipo, tô bem, esse risco eu assumo, eu vou tocar dessa forma mesmo, Claro. porque faz parte de todo o risco do negócio. Eu comprei uma empresa que não ia bem, né? E o dono, o sócio, ele tinha capital para poder investir, eu não tinha capital para investir. Eu saía, né, praticamente com as mãos abanando. Eu pedi demissão, então, assim, eu fiz acordo e era muito pouco para fazer um investimento que a empresa, no momento, necessitava. Mas ainda assim, eu mapeei todos os riscos e vi o que dava para assumir, a gente assumiu, o que não dava para assumir, a gente trabalhou. Eu acho que eu ter participado num processo de fusão e aquisição de grandes empresas foi fundamental, porque me trouxe uma experiência, né? O que é importante você olhar dentro do processo de compra de uma empresa, como fazer isso. Mas precisa ter ousadia, precisa ter coragem, tem que ter muita coragem, porque quando você tem um salário, você tem uma vida estável, né? Eu vou falar um pouco lá que o que me levou a tomar essa decisão, inclusive, são questões. Eu fui para uma palestra do Leandro Carnal, onde ele falava sobre os conflitos. Cortou sua voz. Conflitos que a gente tem com a gente. Porque às vezes você quer fazer uma coisa, mas a empresa tem um formato diferente de trabalho, você não concorda com aquelas coisas e a gente começa a entrar em conflito. E isso foi um dos motivos que me fizeram a tomar a decisão e partir para empreender, né? Para ser empresária nessa área que eu já conhecia tanto, né? Porque o conhecimento assim é importantíssimo para você ser uma empresária. Mas foi dessa forma, assim, né? Eu tive muita coragem, sim, com certeza. Muita gente me chamou de louca, né? Porque pedi demissão de um cargo de direção, de diretor, um salário bom, para trabalhar para você, né? Correr os riscos que o mercado tem, tendo uma certa estabilidade, né? Mas, assim, a estabilidade que eu procurava era a estabilidade do meu coração. E eu consegui depois ser empresária aí. Como o Pois é. Roberto colocou, delegando muitas coisas, fazendo as coisas da forma que eu amo e que eu adoro, e enfim. Nosso amigo está perguntando aí sobre erro. O que é que eu aconselho sobre o medo de errar como empresário? Bom, eu digo que erro faz parte de qualquer processo. Riscos e oportunidades caminham juntos. Então, claro que é importante o que a Eliana falou, da gente analisar risco, saber onde a gente está se metendo, qual é o tamanho do problema que ela está comprando aquela empresa, né? Então, se acontecer isso, qual seria a ação tomada? Se o cenário for outro, qual seria o cenário em função dessa outra ação? Mas, assim,
eu diria que as pessoas não devem ter medo de errar, porque errar faz parte do processo. Uma criança só começa a andar caindo várias vezes. Então, assim, a gente só começa a andar de bicicleta também caindo. A gente também só vai ser um empresário, assim, nas coisas que a gente quer calcular o risco e tentar, errando e acertando. Então, com acertos e erros, o Gustavo Caetano escreveu aquele livro Pense Simples, ele fala, erre rápido, erre pequeno. Então, assim, você não vai errar quando você comprou a empresa e tentou tomar um empréstimo muito maior do que você poderia pagar. Não, mas se você diz, olha, eu vou pensar na expansão aqui com esse capital de 10% do que eu imagino, você consegue ver ali se você tem acerto ou erro com aquilo, e mesmo que você erre, você consegue entender seu erro para que no próximo, na próxima ação que você faça, você tenha sucesso. Então, eu acho que errar faz parte do processo. Acho que você, como o Gustavo diz, erre rápido e erre pequeno. Eu acho que o medo quando você fala, o problema é o medo, porque o medo de errar às vezes faz com que você nem erre, porque você tem medo de enfrentar as coisas e você acaba não indo. O medo trava muitas coisas, né? O medo, ele impossibilita muitas coisas. Então, você tem medo, mas você consegue dar um passo à frente, né? Mapear as coisas direitinho que você vai fazer e fazer, e seguir em frente, né? Eu acho que a oportunidade é isso aí. Você falou uma coisa interessante, né? Que tem muitos empresários que eu conheço que vivem enfiado dentro do trabalho, de tem que controlar tudo, fica no caixa, porque tem que receber o recurso, tem que isso, tem aquilo. E uma pessoa chegou para mim e falou, nossa, mas você é muito tranquilo, você deixa tudo na mão da equipe e tal, você não tem medo de ser roubada, pá, não sei o que. Eu falei, o roubo que for me ocasionar vai ser muito inferior, muito menor do que a minha satisfação de deixar tudo lá. Porque, assim, eu acho que o dia a dia tá aí, não existem riscos e prejuízos maiores que você possa tomar do que a sua liberdade de você, na segunda-feira, resolver um problema, tá fora, você tá com sua família. Então, assim, você precisa mapear tudo, confiar na equipe e tocar. Porque, assim, quem fizer de má fé e fizer alguma coisa errada, com certeza, assim, as coisas vão aparecer e rapidamente você vai conseguir se recuperar e reorganizar o processo. Eu acho que a liberdade que a gente tem e a forma que a gente trabalha não vale tudo isso. Nosso querido amigo aí está em outro fuso horário, já está se despedindo da gente. Aqui tem uma pessoa da Oba Gourmet, que é a Caroline, e assim, eu conheço a história dela. Ela diz: todos somos cabíveis de errar e temos que buscar o acerto. Então, a persistência em buscar o acerto é o melhor remédio para quem tem medo. Então, realmente, você busca o acerto, você pode errar, mas você vai buscar o acerto e pelo menos você está tentando. No caso dessa história aí dela, eu conheço porque eu consumo os produtos da Oba Gourmet há 7 anos. E por que 7 anos? Porque ela troca o cardápio todo mês. Então, assim, eu conheço a história dela quando ela começou pequenininha, num apartamento na Graça, apenas com freezer. E hoje que ela tem lá 15 freezers para poder atender a demanda dos clientes dela. E a excelência que ela se tornou em tudo que ela faz. Então, se a gente buscar aqui, dentre as pessoas que estão aqui, tem histórias bem bacanas aí de empreendedorismo, sucesso, as dificuldades que cada um enfrenta, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Com certeza. E tem muita gente que começou comigo aí. É impressionante, eu fico muito feliz que tem muita gente que trabalhou comigo, que começou comigo, né? Essa querida que está falando aí, Mícia Serretada, ela veio morar comigo quando eu vi logo no início da minha carreira aqui em Salvador, também é contadora, professora, é uma pessoa que construiu uma carreira linda, assim, tem muita gente que Nayara, Jéssica, tem uma equipe aí que trabalhou comigo e que está participando da live, Tom Brito. Aí a gente volta para o que o Leandro fala, né? O poder das conexões, né? A habilidade que a gente tem de criar conexões com algumas pessoas, manter essas portas abertas, escancarar as portas e se tornar amigos. E já vamos fazer um encontro das pessoas de Salvador, né? Do livro. Estou ansiosa. Pois é. Nosso tempo já está acabando, a conversa está tão bacana, tão gostosa, que o tempo passa rápido, né? Pois é, a gente tem aí mais 5 minutos. E assim, também aproveitar esse tempo para agradecer muito a todo mundo que pôde entrar rapidinho, participar e ouvir a nossa live, participou. É fantástico, sabe? Ver tanta gente bacana
interagindo com a gente, participando com a gente. Eu estou muito feliz, não só pelo livro, por essas conexões fantásticas. Tem muita gente do livro aí também que está participando da nossa live. Eu queria agradecer, porque são pessoas fantásticas, as histórias são formidáveis. E eu estou muito feliz mesmo, muito agradecida em participar com tanta gente boa, tanta gente A gente boa, vê sabe? pela gente, né, Helena? Foi uma surpresa quando a gente começou a conversar antes da live, né? E assim, que a gente percebeu que se a gente não parasse ali naquele minuto, a gente ia ficar algumas horas conversando devido às afinidades que a gente tinha em Verdade. relação Não, à vida, curiosidade em relação à vida do outro e por aí vai. E é tão bom conectar com pessoas diferentes, sabe? Eu falo isso porque às vezes a gente vive no mesmo convívio e acaba perdendo a oportunidade de conhecer novas pessoas, de fazer novas conexões. E assim, para mim foi fantástico, tem sido maravilhoso. Assim, é um sopro, né? Dentro das coisas que eu gosto de fazer e que eu tenho uma descoberta, né? Eu tô descobrindo em mim essa maravilha de fazer conexões com pessoas diferentes e pessoas tão parecidas comigo, sabe? Em forma de pensar, em forma de agir. Eu estou muito feliz e muito agradecida por conhecer tanta gente bacana como o Roberto aí, ó. Estou muito feliz, Pois Roberto. é. Muito obrigada, viu? Pois Por é, Cassandra essa obra falando que maravilhosa. são coautores do livro com a gente. Eu chamei Exatamente. ela para entrar na live, ela que não quis entrar, Ela disse mas que adorou, convidei, ó. Adorei. é, Nós também. Com certeza. convidei ela para entrar na live e assim a gente ficou muito feliz em bater esse papo. Vamos fazer outras vezes, eu Com com a certeza. Liana e com Meu várias primeiro outras livro já está pessoas. vendido aí, ó. Tom Brito. Meu primeiro comprador. Esse aí é um parceiro de longa data, de muitas experiências. A gente passou muitas coisas juntos. Pois é. E o livro tem uma riqueza muito grande, porque não é a história de uma pessoa, né? É a história de quase 20 autores que juntos, Verdade. cada um tem uma contribuição, um pouquinho de sua história, né? Então, a gente tem aí a história de E, várias pessoas e pessoas de condensadas num várias livro. áreas. E pessoas de várias áreas diferentes, vários lugares diferentes. Tem gente fora do Brasil no livro. Tem gente do Brasil, de Nossa, várias capitais, de várias regiões, que trabalham com coisas diferentes. Então, assim, é um livro, sabe? Eu sou ousada. Eu coloco, assim, um dos melhores livros da atualidade. Então, assim, não perca não, porque realmente é bem bacana, é bem bacana. Eu tive a, a sorte de ser convidada para participar desse livro. Eu acho que foi sorte, né? Foi sorte, foi Leandro e foi Deus que me convidou com para participar certeza. desse livro. Tá bom? Com certeza. Que bacana, fico feliz. Foi bem bacana esse bate-papo. Tenho certeza que a gente vai. Aliás, eu já fiquei de marcar um almoço com a Eliana para a gente bater papo, um café. Isso vai acontecer, se possível, essa semana logo, para a gente Com não certeza. prorrogar isso. Aí, ó, entrando outra pessoa aqui, Paulo Almeida, grande empresário também. Então, eu conheço várias histórias da vida dele, Quero vários. agradecer a participação de todo mundo. Palminhas para vocês que estão aqui, né? Em Isso. pleno descanso. Puderam acessar a live, participar com a gente. Minha cunhada é a Alessandra, a Leane. Nossa, essa daí é um xodó. Mora no meu coração. Carolzinha, Brito, todo mundo que está participando. Né? Os nossos autores aí lindos Ah, do o nosso nosso livro. amigo aí, ó, o, o rei do mundo do futebol, falando que quando ele vier para cá, vem parar na Bahia, com certeza. Com Aqui certeza. nós Vai sair do temos, frio, vem pro calor, o calor da Bahia. e nós temos aqui pelo menos mais da metade dos autores, então ele vai ser muito bem-vindo aqui. Ela vai encontrar Tainá, Leandro. Lícia, a Jane, Tom Brito. Eu queria agradecer a participação de todo mundo, gente. Obrigado mesmo. Foi lindo, foi Foi simples, mas bacana, foi foi bonito, foi leve. feito de coração. Podemos responder as interações que tiveram aí. Ó, a Fábio aí. Com certeza. Minha Fábia tá aqui também. Nossa, tem tanta gente bacana. Eu acho que foi bem bacana, viu? Obrigado pela Bacana. participação de vocês. Viu? Ó, fazer o coraçãozinho. Pronto. Eu amo todo mundo. Obrigado pela participação de vocês. Um beijo enorme no Beijo para coração. vocês. Bom descanso para todos. Valeu, Tchau. beijão. Tchau. Obrigado a todos. Vamos deixar salvo sim a live. Deixa salvo. Um abraço.